Se a gente fizer um paralelo com essas duas situações, seria correto a gente tentar justificar todas essas políticas hoje do atual presidente Donald Trump, embasadas, primeiro, numa crise imigratória, numa situação de crise migratória vivida nos últimos 4 anos, e nesse momento, em uma eventual crise econômica ou de competição internacional em que os Estados Unidos estariam vivenciando, ou o Donald Trump, na verdade, está tentando empurrar essa narrativa justamente para fazer valer essas políticas dele? Você acha que se equipara esse momento que a gente está vivendo agora, em termos de imigração e guerra econômica mundial, aos acontecimentos de 2008 e 2001, que de fato justifiquem uma intervenção tão grande assim do governo na economia e nas empresas, como a gente tem visto hoje os Estados Unidos fazerem, ou faz mais parte de uma política, de uma forma pessoal de negociação do Donald Trump? O que você acha a respeito disso? Eu acho, Davi, que faltou a gente acrescentar aqui um fator assim que eu acho que é preponderante, que é a economia. A dívida americana ela vem subindo de uma forma exponencial e todos os economistas concordam que isso tem que mudar de curso. O déficit americano já está chegando perto de entre 35 e 37 trilhões de dólares e a perspectiva de que essa necessidade de captação de mais dívida para poder sustentar o déficit americano seja inevitável. A campanha do Trump e dos republicanos mais conservadores querem dar um basta nisso. Então, esse é um pilar muito importante. É por isso que Trump incluiu na agenda dele três grandes maneiras ou três grandes fontes de combate a esse déficit americano, né? Que está por volta aí dos seus entre 2 e 3 trilhões entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que ele precisa para poder funcionar a máquina. O que ele foi buscar? Entre a primeira dela foi uma cópia, vamos dizer assim, do que aconteceu com o McKinley lá no final do século XIX, no início do século XX, que é uma taxação muito importante das importações. E a implantação ainda não tá completamente implementada, mas de acordo com os dados estatísticos já foram coletados desde o início da imposição das tarifas algo em torno de 150 a 200 bilhões de dólares de receita nova vindo da importação novas. Então, quer dizer, esse pilar de tentar aumentar a receita do governo americano através de alguns pilares importantes, esse é um deles que eu vou dizer que talvez esteja funcionando e isso causa uma disruptura, porque ao contrário do Brasil, que convive, porque o Brasil é um país que taxa muito há muito tempo, sempre existiu essa política de taxa de importação, privilegiar quem fabrica no Brasil. Isso a gente está muito acostumado no Brasil há muitas décadas. Os Estados Unidos está usando algo semelhante agora, na realidade, justamente para poder diminuir o déficit comercial, cujo principal ator é a China. A China tem um superávit na balança comercial de importação e exportação, que é quase de 1 trilhão de dólares. Quer dizer, na realidade, a grande manufatura do mundo que virou a China está sendo colocada em xeque. Sabemos que, recentemente, ainda mais 90 dias para a China ainda não ser penalizada com o máximo das tarifas que já estariam em vigor, justamente porque isso causa um problema muito sério com relação ao mercado de consumo americano, que depende muito das importações chinesas. Então, esse é um fator importante. O outro pilar que também tem a ver com o governo atual do Trump é a máquina estatal, que houve, obviamente, com o Doge e com a passagem rápida lá do Elon Musk, de se tentar cortar muito os gastos excessivos na máquina pública. Não estão tendo resultados muito significativos, porque a gente acha, eu creio, Davi, que é muito difícil você conseguir cortar muitos empregos, vamos dizer assim, e funcionalidades e agências sem causar um trauma tão profundo que poderia até comprometer mais rapidamente a agenda política e de maioria no Senado e na Câmara, no governo.